Bem, nesse ponto eu tenho que fazer uma parte, porque eu estava presente na hora que o senador falou. Eu estive presente, inclusive porque essa convocação da audiência pública foi pleiteada na nossa petição inicial. Eu estive presente durante todos os momentos da audiência pública e é preciso esclarecer, porque houve má-fé evidente nas pessoas que estão manipulando o discurso do senador Demóstenes Torres. Obviamente, eu estava lá e eu sei o que foi que o senador falou, e acho até que vocês, eventualmente, poderiam colocar isso na gravação do programa, quando forem editar, porque, de fato, o senador não disse nesses termos. Isso daí, os jornalistas Miriam Leitão e o Hélio Gaspari não estavam presentes no momento da audiência. Jamais o senador falou nesses termos. As negras foram estupradas no Brasil. A miscigenação se deu pelo estupro. Foi algo absolutamente forçado. Gilberto Freire, que é outro que é hoje completamente renegado, mostra que isso se deu de uma forma muito mais consensual. Né? E que, felizmente, isso levou o Brasil, né, a ter hoje essa magnífica configuração racial. Em relação à miscigenação, isso daí foi minha tese de mestrado. Eu li todos os livros de Gilberto Freire. Gilberto Freire, de fato, fala, e isso é preciso esclarecer também para não ser evidente má-fé. O que o senador falou foi o seguinte: nós somos um povo em que 5% da população se autoclassifica preta e 44% da população se autoclassifica parda. O pardo, ele é a metade branco, a metade preto. Porque a categoria negra, na verdade, nem sequer existe pelo IBGE. Negro é uma criação do movimento negro que quer juntar preto mais pardo na mesma categoria. Mas quando você vê pelo censo, nem sequer existe o negro. O que existe é preto e pardo. E o que eu quero dizer, e isso daí eu digo também, corroborando o que o senador disse, é que nós não podemos acreditar que os 44% dos brasileiros que se declaram pardos foram sempre vítimas de estupro. O senador, em momento algum, falou de que, na época do regime escravocrata, a relação entre senhor de engenho e escravo era consensual. Não foi isso que foi dito. O que ele disse é que o país é altamente miscigenado e que os 500 anos de miscigenação, nós não somos filhos de estupro. Nós não somos. Nós somos filhos. Na época da escravidão, houve estupro, sim. Houve violência em relação à mulher, sim. Mas o que o senador falou foi em relação a todo o período, não só da colonização, mas depois, na emancipação, no Império, na República Brasileira. Nós somos 44% de pessoas misturadas e não necessariamente essa mistura veio do estupro. Ou você quer dizer hoje que o amor que existe entre um branco e um preto necessariamente é um amor forçado? É uma coisa imposta? Claro que não. Amor você não escolhe. Aliás, amor verdadeiramente independe de cor. Porque quando a pessoa gosta da outra, pouco importa qual é a cor para ela. O que eu quero dizer é o seguinte, é preciso esclarecer esse fato, porque as pessoas manipulam muito as coisas que foram ditas. Eu estava presente, em momento algum, senador, quando se referiu à miscigenação, se referiu ao período escravocrata, porque, obviamente, no período escravocrata, todo mundo sabe que houve estupro, todo mundo sabe que houve violência em relação à mulher. O que ele se referiu, e aí eu peço até a vocês para colocarem a fala depois do senador, foi ao período, no caso, a miscigenação do Brasil como um todo. Os 500 anos que nós existimos não foram objeto apenas de violência entre as raças. Não. Olha, eu estava presente, também estava presente na audiência pública. E mais do que isso, tem um texto, o qual o senador leu o seu discurso lá no... Você me permite? Desculpe, ele não leu. O senador falou na hora sem nenhum tipo de leitura. Você poderá me permitir? Eu sei que o seu autoritarismo talvez não lhe dê condição de ouvir. Desculpe. Eu sei que o seu autoritarismo chega a isso. Mas eu gostaria de que fosse garantido o mesmo direito que você teve de falar e ouvir, certo? Aliás, até porque isso é uma questão de educação, claro. A gente tem que saber ouvir para poder saber discutir. Mas falando então, verdade, né? Eu estou falando a verdade, eu estava presente. Aliás, a verdade que você estabelece aqui é a verdade dos racistas brasileiros. Eu não tenho o menor problema de dizer isso. Então você pode ter a sua verdade, eu tenho a minha verdade, que é aquela que faz parte de 50% da população brasileira. Primeiro lugar, não é verdade que
o senador não tenha dito de forma clara de que essas relações eram consensuais. Se nós temos no Brasil 500 anos de existência e quase 4/5 dessa existência do Brasil se deu sob regime escravocrata, eu não preciso reproduzir absolutamente mais nada sobre a afirmação dele. 4/5 da sociedade, 4/5 da história do Brasil se deu sob o regime escravocrata. Quem estabeleceu o regime escravocrata como um crime de lesa humanidade foi a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas tratou essa questão como crime e, mais do que isso, estabeleceu que os países deveriam buscar medidas, buscar mecanismos, buscar políticas públicas que pudessem não apenas mitigar, mas que pudessem também reparar esse dano. Que o Brasil, inclusive, é signatário. Exatamente isso, que o Brasil é signatário. E por que o Brasil é signatário disso? Porque nesse período da escravidão, a liberdade foi excluída, o direito ao corpo foi excluído, o direito à dignidade foi excluído. As pessoas foram torturadas, estupradas, assassinadas, ou seja, não tinham direito sequer à vida. Quais são as consequências advindas desse processo? É o que nós temos hoje. É isso que nós temos hoje. É por isso que nós temos apenas 2,8%, por exemplo, dos empresários brasileiros sendo da etnia, da raça ou afrodescendente, como preferirem chamar. Assim também como é necessário a gente afirmar de que quando nós estamos pleiteando a reparação e quando nós estamos afirmando que a escravidão é um crime de lesa humanidade, nós estamos dizendo, na verdade, que nós precisamos corrigir esse crime que foi cometido. E para corrigir esse crime que foi cometido, nós não podemos considerar que houve, num determinado espaço histórico, num determinado tempo histórico, a razão de ser para que ele tivesse sido cometido. A afirmação que foi feita lá, durante o período da audiência pública, não induz, não. Afirma de que, primeiro, os africanos e, consequentemente, os africanos que vieram para cá foram corresponsáveis pela escravidão, coisa que não é verdade. Eu não pretendo aqui dar aula de história, evidentemente. Não pretendo fazer isso, mas qualquer pessoa medianamente informada sabe exatamente a distinção em que havia na escravidão provocada pelas lutas tribais existentes no continente africano e no mercado negro que foi criado a partir da Europa, particularmente de Portugal, para as Américas. Qualquer um sabe disso, mas mais do que isso. E aí sim há uma inverdade. E aí é necessário até que se busque o nosso órgão de estatística IBGE. Quem estabeleceu que pardos e pretos significa negro é o IBGE através dos seus técnicos. Não somos nós. O IPEA utiliza essa classificação, o Instituto de Pesquisas Aplicadas, um órgão mais do que respeitado. O IBGE, em todas as suas publicações, principalmente naquelas que eles desagregam os dados. Nós apenas, e afirmamos isso, fazemos essa leitura a partir dos dados estatísticos. E mais do que isso, no Brasil, a mestiçagem tem sido utilizada quase sempre, em raríssimas exceções em que isso não ocorre, para negar a parte negra da sociedade brasileira. A mestiçagem no Brasil é parte do fenômeno do branqueamento, do qual o Gilberto Freire foi um dos grandes defensores. Ou seja, aqueles que acreditavam que melhorar a raça brasileira, melhorar a sociedade brasileira, significava, evidentemente, que retirar a parte negra existente nessa sociedade. Aliás, diga-se de passagem que para isso foram executadas políticas públicas no Brasil, de eugenia, na década de 30, por exemplo, para trazer uma imigração europeia para o Brasil, uma imigração europeia, no sentido, como afirmava o Nina Rodrigues na época, de melhorar as condições sociais dentro da sociedade brasileira, porque nós éramos portadores natos da desagregação social. Mais do que isso, vários cientistas brasileiros intelectuais e vários políticos utilizaram as teses de Lombroso. Isso tudo no Brasil. Nesse Brasil que tem uma representação conservadora no Partido dos Democratas. Neste Brasil que tem uma representação conservadora que não apenas luta contra as cotas na universidade, mas que é contra a Bolsa Família. Aliás, o Nordeste brasileiro, nesse sentido, ele é exemplar. 42% da comunidade negra está no Nordeste brasileiro. E é neste espaço do Nordeste brasileiro onde se encontra a maior desigualdade social, econômica e racial do país. Não é à toa
que são desses espaços de onde vêm aqueles que são os maiores algozes e, ao mesmo tempo, aqueles que são contrários às políticas públicas que defendem a promoção da igualdade no Brasil. Bem, nós vamos aqui a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre as cotas raciais.